Muito bem. Boa tarde, pessoal. Bom, vocês sabem que o quadro Gestor em Foco ele tem um caráter bem especial, que é realmente tentar extrair o máximo possível da essência do gestor. E sempre são perguntas um pouco mais complexas, perguntas que envolvem questões específicas. E primeiro, Cristana, obrigado por aceitar o convite. E a gente fez um call rápido semana passada, fazendo uma conta rapidinha também, chegamos à conclusão que a gente se conhece desde... Eu complemento? Complementa? Eu acho que já faz uns 15 anos que a gente se conhece. 15. Acho que uns 15 anos. Nós tínhamos um pouquinho mais de cabelo, éramos um pouquinho mais jovens, não tínhamos os filhos. Tava... Tinha o cabelinho branquinho aqui do lado. Exatamente. Já faz um tempo. Mas desde aquele começo a gente já tinha essa diligência, essa vontade de querer trazer a melhor informação possível para o investidor, que é o mote do nosso evento hoje. E como é que naquela época nossa, uns 15 anos atrás, nós éramos 10, 15, 20 mil investidores que saem, e nesse último mês entramos com 32 mil, né, segundo o boletim da própria B3 aqui. Como é que você consegue conviver com esse crescimento exponencial, tendo que fazer gestão de patrimônio dessa turma toda aqui? Bom, de novo, Baroni, boa tarde, obrigado pelo convite, parabéns aí pelo evento. Assim, a gente trabalha aqui, eu acompanho a indústria desde o começo, tá? Eu já estou há 20 anos nesse mercado, os últimos 15 tive o prazer de conhecer você e estar próximo do seu trabalho, acompanho e admiro bastante, como você sabe. E essa base crescente de cotistas, obviamente, eu acho que é um reflexo de uma indústria que continua amadurecendo, né? E é um movimento muito saudável, mas, ao meu ver, ainda incipiente, tem um grande caminho ainda para crescer. Hoje é 2,7 milhão de investidores. Hoje o total na B3 estimo alguma coisa na ordem de 5,1 milhão de investidores. Então é um número bem representativo do que já foi ínfimo. Só que acho que vale aqui lembrar que é um perfil extremamente diversificado, né? A nossa indústria de fundos imobiliários, eu costumo dizer que é uma indústria muito democrática. Você consegue entrar com 7, 8 reais, né? Quase que o dinheiro de um pão de queijo, você consegue virar cotista, dependendo da corretora, nem te cobra corretagem por isso. Então, até investidores multimilionários, gigantes, grandes famílias, enfim, é um investimento muito democrático. E esse crescimento da indústria, eu acho que ele traduz um pouco disso. Então, trazendo um pouco um desafio que nós da gestão temos para lidar com vocês, o público cotista, é que não é um perfil. São diversos, são centenas de pessoas e públicos diferentes. E os nossos canais de comunicação são os tradicionais, é o relatório gerencial, eventualmente. Então a gente precisa estar muito próximo para entender um pouco essa diversidade do nosso cliente. O que é a pessoa física que entende jargões, que não entende jargões, que entende do setor. O setor imobiliário é, por essência, para o brasileiro, o patrimônio, né? Ele é muito... Todo mundo conhece um pouquinho, ou aluga um apartamento, ou compra e vende apartamento, alguém próximo da família. Então todo mundo tem uma opinião formada. Eventualmente tem gente que é mais sofisticado e entra um pouco mais a fundo, então um pouco o nosso desafio é entender um pouco este perfil do investidor e falar a linguagem correta. Não exagerar para não ser muito técnico e ficar cansativo, e também não ser muito superficial, e também não trazer atenção e não trazer valor, não agregar para uma comunicação. Então acho que um primeiro desafio nosso é perfil. Acho que um segundo desafio nosso, além, né, do perfil de investidores, eu acho que tem uma questão do histórico dessa indústria. Porque é uma indústria muito recente, né, Baroni? Brasil. É uma indústria hoje que também tem isso, seus 10, 15 anos de indústria um pouco mais líquida. E eu acho que os grandes aprendizados dessa indústria, elas vêm por um viés empírico, é a experiência mesmo, né? Você pega aqui a indústria norte-americana, que eu acho que ela é a mãe de todas as indústrias dos fundos imobiliários no Brasil, no mundo, né? Os REITs. É uma indústria que começou em 1960, teve duas grandes transformações, né? O Tax Reform Act em 86, Modernization Act em 99, que colocou a indústria um pouco mais moderna, ou seja, trouxe a questão do ativismo, do gestor ativo em 86, a gente teve aqui com a 472 em 2008, trouxe a redução do caixa distribuível, que hoje é nossa 95%, eles também eram 95% até 1999% de caixa. Caiu para 90% de caixa. Essa foi uma evolução que nós não alcançamos ainda, né? Para a gente também seria desejável isso. Agora, a nossa indústria, como ela é mais recente, ela foi feita nos moldes da indústria norte-americana, então a gente aprendeu bastante, tem prós e contras, então mais um desafio meu é exatamente estar preso numa espinha dorsal baseada em lei federal, que você não consegue, né,
ser muito maleável, flexível, até para atender essa grande base de cotistas que vem apresentando. E eu acho que, já pensando um pouco nessa grande base de cotistas que cresce, você precisa ter um pouco dessa que eu quis dizer, né, do aprendizado, né? A indústria aprendeu que, por exemplo, o RMG, Renda Mínima Garantida, isso foi um aprendizado que não é um remédio fácil de ser utilizado. Com frequência ele pode ser nocivo, mas eventualmente ele dá certo. Você teve o Fundo Parque Dom Pedro, que pouco se fala hoje, que começou com uma renda garantida, que foi um sucesso. Patigenópolis foi o primeiro fundo imobiliário, começou também, né, Sérgio? Você lembra bem dessa época? Também com uma renda garantida que deu certo. A gente lembra dos casos que não deram certo, né? Então, essa foi o aprendizado para a indústria. A nossa indústria passou também recentemente por casos, vou fazer uma analogia, pirâmides. Né? Isso foi aprendizado. Teve casos de fundo que precisava chamar capital, usava parte do capital para distribuir, isso obviamente não fazia sentido, depois foi descaracterizado. Enfim, como esses vários outros casos, que eu acho que essa base crescente de investidores, eles vai amadurecendo, né? É uma indústria que ela tende a amadurecer, né? Pegando esse gancho, mas ao mesmo tempo também, o mote do evento são as dores do investidor. Você não acha também que ao mesmo tempo isso fica complexo para se saber separar e ter discernimento daquilo que realmente se gera valor e daquilo que é detrator? Com certeza. Assim, eu vou dar um exemplo para você, Baroni. Para o cotista, eu imagino o desafio que é não conhecer um fundo imobiliário. Aí foi no final de semana, saiu com a família, com os amigos no churrasco. Pô, tem esse veículo que eu estou investindo, o fundo imobiliário é um sucesso. Beleza. Convence a pessoa de investir, você vai para casa, eu vou comprar uma cota de um fundo imobiliário. Gente, hoje tem 550 fundos imobiliários listados na Bolsa. Eu vou chutar aqui, acho que ações listadas na Bolsa são na ordem de 400 ações listadas na Bolsa. Ou seja, tem mais fundo imobiliário hoje do que ação, se não me falha a memória. É um universo de quase 1.000 fundos imobiliários, dos quais 550 estão listados. Então, é muito difícil você entender o que dá certo, o que não dá certo, né? O que é um fundo que, de fato, faz sentido. O desafio, o que eu faria, né? Pensando um pouco, né, nessa dor do cotista, né? Como é que eu tentaria organizar uma entrada no universo que é tão grande. Eu faço aquela comparação há 40, 50 anos atrás, você queria comprar uma calça jeans, você entrava na loja da Levi's, saía com uma calça jeans, é só pegar o seu tamanho. Hoje em dia você entra numa loja de calça jeans, é infinitas opções, né? Hoje você tem um desafio. Hoje o fundo imobiliário não é muito diferente disso. Como é que você facilita um pouco essa escolha? Gestão. Provavelmente tenta focar em 2, 3, 5 casas que tem um nome um pouco mais sofisticado para que traga um pouco mais de conforto. Um setor que você esteja razoavelmente familiarizado ou escutou ouvir bem e eventualmente faça sentido ter uma tese ou até algum ativo. E tamanho de fundo. Eu acredito realmente que fundos grandes tendem a já mostrar uma história que veio funcionando bem, não por menos ele cresceu até ali, e principalmente tem N riscos já diferidos, mitigados, enfim, tem mais previsibilidade na gestão. Bom, então você já começou a chegar num ponto bem interessante. Gestão, tamanho. E aí como é que lida com essa quantidade de pessoas que hoje pegam um prospecto sem um pipeline claro, pegam um prospecto sem um estudo de viabilidade que realmente ele possa confiar, pegam um material gerencial que seja talvez incompleto, mas tem uma bandeira por detrás forte. Ou seja, não é difícil também, pensando pelo lado deles, de conseguir saber quem é o Crestana por detrás. O desafio de tudo isso em fazer você conseguir conduzir essas pessoas a entenderem realmente as suas decisões de investimentos ali no dia a dia, que eu quero até falar daqui a pouquinho, não é um desafio talvez muito complexo para eles? Com certeza. Eu vou fazer uma emissão, eu vou acessar uma emissão que talvez as informações não estão claras. Como é que eu ainda terceirizo esse dinheiro a mais para você? Você está querendo crescer sem você me explicar ainda muito bem o que aconteceu no passado? Como é que lida com isso, Crestana? Vamos lá, Barão, deixa eu tentar quebrar a sua pergunta aqui. Primeiro que o prospecto é um instrumento muito difícil e muito pouco amistoso para qualquer um, até para a gente. É mais burocracia do que informação. Acho que o material publicitário, que é parte, componente do prospecto, ele é um pouquinho mais objetivo e mesmo assim marketing demais. E, obviamente, ele é carente nos riscos. Então, é importante, sim, ter uma interpretação da seção de riscos e, obviamente, poder, de alguma forma, ter uma interface e tirar as dúvidas, se não diretamente com o gestor, com o interlocutor, ou o assessor, ou quem estiver te vendendo. Se não for o gestor diretamente, que o assessor tenha essas respostas. Porque o assessor ele deve fazer essa ponte com o gestor.
Podem ter certeza, porque eu falo assim, já passei inúmeras, dezenas, não sei se foi centenas, mas várias dezenas de roadshows na minha vida. Geralmente, o cotista, ele não tem tanta interface com a gente, porque não chega lá, já tem a quarta derivada. Mas os assessores, os interlocutores, eles chegam. Então, as perguntas, de fato pertinentes, elas chegam até a gente. Então, acho que uma provocação essa, para minimizar um pouco essa dúvida, é fazer as perguntas para o seu gestor. Qual que era a pergunta segunda? Então, você está pedindo dinheiro para crescer um fundo e, ao mesmo tempo, como é que você consegue transmitir isso para a pessoa, sendo que você ainda não conseguiu me entregar muito aqui do passado? Eu estou tendo que confiar demais no seu futuro, sendo que ainda o passado está muito recente. Olha, Baroni, eu vou falar uma coisa muito honesta com você. Gente, vocês não compram o fundo, vocês compram a gestão. Assim, deixar bem claro, porque eu sei que não é todo mundo que pensa isso, e não é um assunto óbvio, mas eu quero deixar bem clara a minha interpretação de como funciona esse mercado. Você compra a gestão. Você compra o que esse gestor fez. Então, se ele ainda não entregou, que esteja muito claro o que se espera, alinhar uma expectativa do que deveria ter sido entregue, porque senão talvez nem fizesse sentido uma nova captação, sendo bem transparente com você. Tem alguma maturação, tem alguma destrava de valor presa ali dentro que ela ainda não soltou por algum motivo? Me explica. Qual que é a sua tese de longo prazo aqui? Você compra a gestão, porque eu vou te falar um exemplo que isso acontece bastante. Eu vou fazer o exemplo de um dos nossos fundos lá, que alguns de vocês devem conhecer, que é o BTLG. Este é um fundo que há 4 anos nem existia na casa. A gente construiu uma plataforma grande, hoje é um fundo aproximando de 5 bi. E até o final do ano passado, ele é um fundo, ainda é, mas é um fundo que tem hoje o portfólio 90% em São Paulo, 50% Raio 30 de São Paulo. Fizemos uma emissão no começo do ano e estamos investindo esse recurso agora para fazer mais do mesmo. Mas a gente está com 1,5 bi de caixa. Então, assim, o cotista que é BTLG falava até dezembro, olha meu portfólio, 90% de São Paulo, 57%, etc. Fica tranquilo, confia que a gestão vai continuar fazendo o que ela sempre fez até aqui. Vai comprar mais do mesmo que eles te venderam. Por que eu falo que é importante você confiar na gestão e não no portfólio? Porque esse portfólio no tempo vai mudando. Você vende ativos, traduz esse valor. Eventualmente você faz uma emissão, como foi o caso, de 40% do tamanho do fundo, ou seja, o fundo cresceu bastante. Se o gestor errar a mão, você vai para um outro caminho. E aquilo tudo que você tinha uma confiança, previsibilidade e segurança, você pode colocar isso em xeque. Então você compra a gestão. E aí eu acho que é um pouco do dever de casa, sim, de entender o gestor, de buscar informação, provocar os canais para entender o que esse cara faz, o que esse cara fez. Pega vídeos dele na internet. Muito provavelmente os bons gestores qualificados, eles têm inúmeros vídeos aí na internet. Tem inúmeros cases das gestões deles na internet. Eu acho que esse é um bom caminho, conhecer um pouco o passado. E obviamente, tendo dúvidas, você tem que chegar no gestor e tentar esclarecer elas. Por falar em vídeos na internet, você está lá com o seu time, trabalhando arduamente para alocar R$1,5 bilhão de reais. Com esmero, dezenas, centenas de documentos, advogados, reuniões de lá para cá, de cá para lá, visitas técnicas, aquela coisa toda. Para as pessoas isso talvez não seja acessível. E de repente, um vídeo, um post de alguém que simplesmente fala que o seu fundo distribuiu 2 centavos a menos e que aquele ali é a ruína do seu fundo, pode ser mais impactante para essas pessoas do que toda essa diligência. Como é que o Crestana, na pessoa, sente vendo tudo isso? Baroni, muito inteligente essa pergunta e eu acho que é bem pertinente. Até eu vou fazer um paralelo, não sei se foi indiretamente, mas diretamente existe mesmo. O caso do BTG é um caso desse. A gente vinha com uma distribuição, subimos 78, 80, 81, que a gente estava distribuindo lucro pré-emissão, veio emissão, ou seja, maximizamos o máximo do lucro represado do cotista anterior antes da emissão. Pós-emissão, estabilizamos de novo no 76, que é o yield de 9, que a gente se comprometeu, inclusive, no prospecto. Gente, na gestão, a gente passa por uma pressão tremenda, e é um dos grandes desafios, tá? Como coexistir, investir rápido ou investir bem? É um grande dilema que a gente tem, é muito difícil. A nossa pressão como gestão é imensa, eu até brinco, às vezes a gente se sente numa câmera hiperbárica. Em todos os lados. Dentro do banco, chefes, sócios, times, uma ansiedade para investir e comunicar logo. Prestadores de serviço e principalmente, obviamente, o cotista, que colocou o dinheiro, está vendo lá o dinheiro no caixa, 1,5 bi. E aí?
Quando é que vem uma novidade? E o que a gente pode fazer? A gente tem um rito, a gente tem diligências, a gente tem contratos. Por que a gente não acelera isso? Obviamente que a gente quer acelerar, que a gente quer investir logo, dar uma ótima notícia, subir aquele fato relevante completo, com toda a tese que a gente está fazendo. A gente tem que fazer a diligência até o final, e eventualmente tem diligência ambiental. A gente está fazendo, por exemplo, essa aquisição, 11 ativos, na prática são 13, é um grande portfólio de 11 a 13 ativos, e eventualmente tem um ou outro caso que tem um ambiental. Deixa eu entender o que é. A gente tem uma defesa ESG muito forte no banco. Deixa eu entender o que é ambiental. Ixi, vou precisar fazer furo. Fase 2, vou ter que fazer furo lá, entender, etc. o que é. Isso leva tempo. E o tempo é perverso, porque se a gente quiser acelerar para investir logo e soltar uma notícia boa, talvez eu não tenha feito o melhor investimento com o patrimônio do investidor. Então a gente tem uma pressão muito rápida, muito forte para terminar, e ela pode ser nociva tanto para uma diligência bem feita, quanto talvez, e tão importante quanto, uma negociação bem feita. Porque no paralelo eu não assinei nenhum contrato. E a contraparte sabe que eu estou na pressão de todo mundo. A contraparte está nos blogs, a contraparte está em todos os fóruns, eventualmente ela é cotista. E eles sabem, ó lá, ele precisa fazer rápido. Então vou começar a pressionar, vou começar a ser menos flexível nessa cláusula aqui, naquela cláusula ali. Então é uma pressão muito forte para a gente manter o que é a diligência. E vou reforçar uma coisa, Baroni. A gente tem dinheiro nosso nesses veículos. Eu tenho dinheiro meu nesse veículo. Eu tenho dinheiro da minha família, assim, dos meus parentes, dos meus amigos de WhatsApp. Eu faço emissão e falo, ó, esse fundo aqui, recomendo. Então, assim, a minha responsabilidade para qualquer cotista é tão grande quanto com o meu próprio recurso ou da minha família. Eu deixo isso bem claro porque a gente acredita tanto, é o famoso skin in the game, e é óbvio que a gente quer investir o quanto antes, mas a minha maior preocupação é longo prazo. Uhum. Então, essa que é um pouco a preocupação. Beleza, mas vou voltar no tema. Aí caiu 2 centavos, um vídeo, um post vai ser muito mais notório do que tudo isso que você está falando. E aí, como é que o Crestanas coloca a cabeça no travesseiro lá? Eu coloco super bem, Baroni. E porque assim, a consciência tem que estar muito tranquila, porque assim, dando um passo para trás, né? Tem aqueles de vocês que gostam de ler, ver vídeo, tem um ótimo do Simon Sinek, né, que ele fala o why, entender o seu porquê por trás. O meu porquê é isso, é entregar um patrimônio com previsibilidade, com segurança, para antes de mais nada, minha família, meus amigos, meus próximos e obviamente para os cotistas. Então eu estou muito tranquilo, porque o meu objetivo é fazer a carteira mais blindada possível. Será que eu estou fazendo certo? Se olha um portfólio hoje, que eu não vou falar que é único, porque eu, em respeito com outros gestores que fazem ótimos trabalhos, mas hoje você tem uma carteira 90% de São Paulo, o estado de São Paulo, 50 e poucos por cento, 55% quase, raio 30 de São Paulo, com placas como Amazon, Açaí, BRF, enfim, todos os principais nomes aí do nosso mercado, com 2% de vacância estrutural. Eu acho que estamos amarrando bem essa história. E a nossa proposta é continuar fazendo isso. Não quero colocar um nome para dentro, putz, saiu, putz, descobri um problema ambiental, então eu durmo tranquilo. E o seu amigo no WhatsApp que viu esse post e vai lá e fala, pô, Crestano, olha aí, ó, você está derrubando a renda do fundo, você não está trabalhando, cara, e aí? Então, aí não é derrubar a renda, né? A renda dele já vem... Sim, mas não, eu estou falando como a informação chegou para ele. Então, mas aí que tá. Eu acho que a informação, e aí é um pouco do trabalho da divulgação, e aí tem um trabalho sério. Eu acho que quem faz, que cobre fundos, e principalmente quem trabalha com divulgação e informação, tem que passar informação precisa. Há quantos meses o fundo está distribuindo 0,76, por exemplo? Não faz nenhum ano que ele está distribuindo 0,76. A gente tenta fazer a cada ano subir um pouquinho, como é o comportamento da média dos contratos. Então a gente vai a cada ano subindo um pouquinho. Ela deu um spike pré-emissão, porque se eu faço uma emissão com todo aquele lucro represado, eu vou receber outra reclamação crítica do meu outro cotista. Pô, mas eu estava com lucro lá, eu queria esse lucro para mim. Você vai dividir na base nova? Sim, vai dividir na base nova? Não. Distribui mais um pouquinho para você até onde deu. Jogo, né? Perfeito, muito bem. E, consequentemente, foi o que você falou no início, as pessoas que aqui nos acompanham têm que entender essa dinâmica e têm que confiar com que realmente esse trabalho está sendo feito, embora nada impede que eles possam também derivar um pouquinho mais e entender, né? Crestano, a gente sempre falou de régua no mercado, né? Quando a gente começou a conversar lá atrás, né? A gente até lembrou, né? Quando o prédio do BTG foi inaugurado, foi onde a gente foi nosso primeiro contato mais próximo, assim, em 2012, né? E a gente sempre falou de régua no mercado, tem que trabalhar para subir a régua, etc, etc. Você acha que pode chegar um ponto
E você acha que isso seria ideal ou não? Onde temos a ganhar ou a perder? De maneira sintética, eu ainda quero fazer mais umas perguntinhas para você. E a gente chega ao ponto e fala assim, gestor que não traz uma informação clara e transparência, né, talvez a gente não deve aderir à oferta. O gestor que não trouxer uma informação clara no seu material de divulgação de uma emissão e não deixar isso bem explícito, a gente não deveria aderir à oferta. Você acha que o gestor que fizer potencialmente uma emissão, não precisa falar de caso a caso, eu estou aqui só para trazer o contexto, faz abaixo do patrimonial que seja 1 centavo, não deve aderir à oferta. Quem colocar o custo para dentro do fundo não deve aderir à oferta. Você acha que existe entre uma coisa e outra algum ponto de equilíbrio, ou a gente precisa realmente definir uma nova régua e tudo que tiver abaixo fica fora? Como é que é a tua visão disso? Baroni, eu acho que qualquer radicalismo, como a gente estava falando, eu acho que não é saudável, né? Seja aquela... Tudo que o gestor faz para esse lado está errado, tudo que não faz também está certo e vice-versa, eu acho que isso não é saudável. Primeiro ponto, até voltando um pouco mais para amarrar a pergunta anterior. Tem bastante gente que é o influencer, é o analista no mercado. Agora, eu falo assim com muita tranquilidade, a gente no front, quantos desses ligam pra gente? Porque eu penso, se eu vou fazer um trabalho vou fazer relatórios, research, etc. Como você faz, né? Deixa eu ligar, deixa eu carear, deixa eu entender a cabeça, deixa eu entender o que aconteceu. São raros, mas raríssimos, gente. Assim, a gente não tem este canal. Então, assim, não estou julgando, eu só estou deixando um fato que, eventualmente, eu acho que é saudável para alguém que está trazendo uma informação esmiuçada e vendendo por uma base, que vá a fundo. A gente tem o nosso contato, o meu WhatsApp, todo mundo sabe, todo mundo tem meu WhatsApp, distribuo, mas ninguém acessa. Essa é a verdade. Então, são raríssimos os casos que fazem isso. Agora, voltando agora, então, na sua questão, todo gestor que faz isso, para que radicalismo? Eu não acredito em radicalismo, porque cada caso é um caso. Você tem, eventualmente, um fundo que faz uma emissão marginal abaixo de patrimônio e pode ser um golaço. E eu gosto desse exemplo porque eu sei que é um tremendo de um tabu, dependendo de como você pega essa informação, você fala, que emissão abaixo de patrimônio? Pô, e você vai minar o gestor por causa disso? Eu tenho um exemplo prático disso, tá? Ano passado, o fundo de maior retorno da indústria inteira, HTMX, Hotel Maxinvest, 110,8% de retorno. Em 2023, contra 25% do Ibov, contra 15% do IFIX. Como é que você conseguiu dar 111% de retorno? E essa não era uma receita nova de bolo, tá? 2018 a gente já tinha feito 88% de retorno, de longe foi o principal fundo, também inclusive o ano seguinte rendeu para a gente um prêmio máximo imobiliário. Naquele ano o IFIX foi 12%, 13%, o segundo melhor fundo naquele ano era 50% do Parque Dom Pedro, que também foi um golaço. O que os dois movimentos têm em comum? Uma emissão pequena, mas com um grande desconto na aquisição desse ativo. Maxinvest tinha feito um ano antes a aquisição do hotel Ibis Congonhas, aqui na frente do aeroporto aqui de São Paulo, na Passarela, acho que vários de vocês devem conhecer, compramos com desconto de quase 45% fácil. Só que o custo de fazer essa aquisição muito vantajosa para o fundo foi fazer uma emissão pequena abaixo do patrimônio. Aí você vai ter que fazer uma conta matemática para ver se vale a pena ou não. Na prática, o fundo Maxinvest tinha 220 milhões de patrimônio, comprou 20 milhões de reais, ou seja, foi uma emissão na ordem de 10% do patrimônio com desconto patrimonial. A cota patrimonial do Maxinvest, gente, estava na ordem de 123, 124 reais. Com essa emissão caiu para 121. No mês seguinte, que essa carteira a gente comprou, a gente avaliou ao quanto ela valia, essa cota já foi para quase 130 reais por cota. Ou seja, ela caiu para voltar. Ou seja, foi um remédio que fez super sentido. E não por menos... vendendo unidades, vendendo lucro represado, etc. O fundo deu uma bela de uma decolada e o gestor, acho que entregou aquilo que se propunha. Pega esse caso, aí chega o analista e fala, pô, emissão abaixo de patrimônio, não compre mais BTG. Tudo bem, se ele quiser, se ele tiver essa leitura, eu talvez não desse esse call, porque eu acho que como influenciador ou como analista, eu acho que eu teria que ver a fotografia inteira. Pô, soltou valor, destravou, pô, o cara fez fora do mainstream, né, fora do lugar comum. Enquanto outros não podem fazer, porque de fato, geralmente, 90% dos casos é destruidor de valor. Se você generalizar, você pode dar um call errado. Exato, e talvez o que você está falando pode até ser que alguns estejam pensando, e você não está falando isso.
Exato. Você está contextualizando um caso específico, né? Não é a regra. Eu tenho comigo, né, que a emissão abaixo patrimonial, na essência, ela destrói valor. E para você provar o contrário, tem que ser muito bem provado e, enfim, é muito complexo e talvez vai demorar um pouco, né? Mas agora você entrou num outro ponto que eu acho que é interessante. Você acabou de falar Max Invest, que o nosso amigo Diogo Canteiras, que para mim uma unanimidade. Você tem vários outros fundos no BTG, e para quem não sabe, o BTG tem vários fundos que talvez muitos de vocês nem conheçam, que foi lá do começo mais da indústria, que tem muitos monoativos, etc. Como é que você enxerga essa dor de você olhar por um portfólio dentro da prateleira do BTG e ver cases de muito sucesso, cases muito ruins, cases de emissão, como você está falando aí, que gerou valor, e outros que não geraram valor? Como é que se convive com isso no dia a dia? É difícil, tá, Baroni? Sendo bem honesto. Eu tenho sob gestão dos meus times diretos na ordem de 10 fundos, tá? Lembra que BTG tem a BTG gestora, temos na ordem de 12 fundos listados, geridos, e tem BTG como administração fiduciária. Boa parte herança da antiga BFRE, o Brazilian Mortgages, ou seja, hoje, na plataforma BTG Pactual de administração fiduciária, eu chutaria entre 27% e 28% de toda a indústria está lá dentro. Então tem muita coisa. Então a primeira barreira é misturar tudo uma coisa só. Porque tem fundo de outras gestões, tem fundo que é sem a gestão terceirizada. Então essa é uma primeira barreira que naturalmente o cara fala, olha lá, dá certo, vai lá e rotula, né? Uma coisa meio que Essa é a primeira barreira. Acho que a segunda barreira é, tá bom, o que foi de minha gestão? O que é de meu feito? Então acho que até voltando um pouco a essa provocação, né? De como é que você fica com a consciência, né? Uhum. Muito tranquila. E assim, a forma que eu acompanho, gente, assim, como vocês, nossa agenda é corrida, mas eu acompanho, tento ocupar quase tudo que sai na mídia, blogs, etc. Dependendo do blog, da página, eu fico aberto, eu tenho 4 telas. Uma delas fica o dia inteiro, e dependendo se eu subo fato relevante, etc., eu acompanho absolutamente tudo, e estou com o time o tempo inteiro conversando, e tenho alguma consciência, não vou falar que eu tenho toda, mas eu tenho alguma consciência do que são as críticas. E, eventualmente, eu tenho a minha régua do que é crítica fundamentada ou não. Então, a gente discute muito. Você acha que eles também deveriam ter isso? Não, eu acho que assim, a plataforma é aberta. Então você abre para todo mundo. Então você tem gente que tem ferramentas, tem gente que não tem ferramentas. Não, eu digo assim, no geral, eles têm que definir as próprias regras deles, os investidores. Sim. Com certeza. Acho que o investidor é pessoa como a gente. Eu também sou investidor. Né? Ou seja, tem crítica que você deixa passar, tem crítica que eu vou olhar, tem um fundamento isso aqui. Sim, porque assim, por exemplo, a pessoa vai lá e escreve, esse fundo é muito ruim. Tá bom. Assim, tá bom. Eu não entendo isso como uma crítica. Talvez não entenda isso como construtivo numa discussão. Mas respeito, são opiniões. Mas assim, é como tem gente que gosta de uma cor, gosta de outra cor, gosta de uma cor. Tudo bem. Eventualmente você não sabe o que ele está buscando. Ele está buscando uma previsibilidade, está buscando repasse de inflação, ele gosta de CRI, eu não sei o que é o histórico dessa pessoa, não sei que tipo de investimento. Então acho que é saudável você ter a diversidade. A gente tenta acompanhar para antecipar um pouco dessas dores, e obviamente nestes fóruns eu acompanho, que tem muita gente que já tem uma leitura, um preconceito, eu gosto, não gosto disso, gosto, não gosto do BTG, faz parte. E a forma que eu lido com isso, ou pelo menos eu tento com o nosso time lidar com isso, é como a gente pode sempre superar, surpreender. Um caso foi o BTLG, que há 4 anos não existia, e a gente está sempre lá. A gente vai acompanhando, gente, isso é sem brincadeira. Quanto tempo leva para a gente conquistar de fato uma opinião pública por aquilo que a gente tem absoluta convicção que está indo bem. Tentamos, né, olhar de fora. E por falar nisso, de manhã que a gente teve um debate sobre questão informacional, né, do quanto a informação ela deve ser levada para o cotista e ao quanto ela pode... Você está defendendo o cotista dele mesmo, né? Ou seja, né, como o Thiago também gosta de falar dessa forma, às vezes a informação excessiva acaba prejudicando a questão, né? Então como é que você sabe discernir uma informação que realmente é sensível, que deve ser transmitida, e uma informação que ela não agregaria em nada para o investidor e poderia mudar muito o seu back-office aqui? Sendo muito honesto, é tentativa e erro. Porque assim, se você abre demais, é o que você falou. A gente no passado, muito tempo atrás, eu trabalho há 20 anos com isso, a gente já chegou a abrir um pouco de valor de locação, em conversa chegamos a falar sobre multa contratual, e isso nunca se provou de valor no longo prazo. Sempre vinha, olha que coincidência infeliz, o inquilino, isso e aquilo. Então, exagerando para lá, exagerando para menos é o mais comum. A gente acaba sendo um pouco mais conservador e tentando não abrir muita informação que vá prejudicar.
Por exemplo, a gente está no meio de uma tratativa aqui de aquisição, de portfólio grande, de bastante coisa acontecendo, e tem muita pressão de várias frentes. E aí, me fala sobre o que é, onde que é, me abre mais uma informação, me fala pelo menos quem que é, não sei o quê. Outra coisa por experiência... Eu não falei, eu não te perguntei, né? Você pode só... E mesmo se perguntasse, eu entendo que tem gente que pergunta. Mas eu não perguntei. E a gente tem que ficar ali, né? Eu entendo o tempo da gestão, acho que tem que ter esse ciclo mesmo. E faz parte, porque de repente a sua função de analistas e research é cavar informação, assim como de gestores de fundos, de carteiras, até investidor, é cavar, ele vai tentar cavar. Então, enquanto ele não tem um não, ele vai tentar. E a gente tem que brigar por manter esse sigilo eventualmente, sim, entendeu? Claro, é um pouco o nosso dilema. Exatamente, não é fácil. E assim, eu entendo os desafios, né? Mas eu entendo também que uma aquisição de 11 ativos, né? Você falou 13, mas no comunicado... né? São 13 matrículas, né? Isso. Mas enfim, é grande, ou seja, isso não acontece da noite para o dia. Tem uma pergunta que é aqui. Não, aqui, ó. Vamos lá. Depois eu... Não precisa. Eu vou... Bom, Baroni, uma pergunta relativa a período de silêncio e comissão na emissão. Isso dá muita polêmica. Não dá para mudar essa regra com a CVM? Porque a hora que vocês mais precisam explicar como vocês vão investir o dinheiro, vocês não têm como falar um ai. Vocês mesmos disseram, não é uma linguagem popular que existe no prospecto. E será que a linguagem direta do gestor com o público não faria esse custo de emissão baixar? Porque eu teria que pagar menos comissão? Não é uma coisa que me parece muito antiquada para um período muito moderno e que eu tenho regulações, na minha opinião, estúpidas em relação a isso? Como você chama? Alexandre. Alexandre. É muito inteligente essa pergunta, tá? As duas. A primeira, assim como é em equities, né? A gente fica mesmo em período de silêncio, eventualmente janelas bem longas e é muito difícil mudar qualquer coisa em âmbito regulatório. Eu vi que tem alguns gestores aqui, a gente tem órgãos na Ambima que a gente se organiza para defender N coisas. E assim, talvez uma das principais agendas que a gente tem hoje é quórum qualificado. Essa é um parto, é ruim para todo mundo o quórum qualificado hoje de 25%. Então assim, sim, tem agendas, já tentamos, e essa foi uma que não teve tanta ênfase, a questão do período de silêncio, porque ela fala, isso aqui a indústria inteira é assim, o mundo inteiro é assim, não tem muito que você fugir. Agora, com relação à FII, eu sou absolutamente sócio de vocês nessa preocupação, porque eu sou gestor, eu não ganho nada no FII de colocação, e a gente está hoje, na prática, preso num pequeno grupo de 3 casas hoje que distribuem. Na prática, hoje, vamos fazer a conta de trás para frente, são o quê? 25 mil agentes autônomos no mercado, que é a turma que faz mesmo ativismo para venda, ou seja, desses 25, 12, 13 mil estão na XP, 7, 8 mil estão no BTG, tem mais uns 2 mil no Itaú e outros que ainda não aglutinaram nesses 3. Você está meio que refém do que vem te trazer um IBD. A gente não consegue muito fugir disso. Há exceções. Fazer emissões bem menores, voltadas para a base e cobrir o mínimo possível. Beleza. E eu acho que um dos desafios que a gente tem é o momento da indústria que a gente está passando. De novo, eu tento olhar sempre no mais longo prazo. As emissões são ainda muito representativas para o fundo. Você fazer uma aquisição importante dessa, você precisa necessariamente engajar. Você não consegue. Se você quiser fazer uma emissão sem precisar engajar muito base, vamos supor que você vai fazer uma emissão de 10% do seu fundo, 15%, provavelmente você consegue pegar do DP. Dependendo do tamanho do fundo, já dá para fazer uma bela de uma emissão. Por exemplo, o BTLG vai começar a andar agora para um caminho que emissões de 300, 400 milhões de reais não vão precisar de muito esforço. Então, a gente vai começar a dispensar canais de distribuição. Essa é onde eu estou vendo que o mercado vai começar a ir. Mas, por exemplo, tínhamos um portfólio de 2 bi para comprar, e um portfólio é uma compra só, de 2 bi aproximadamente. Precisava de um cheque representativo, de 1 bi, 1,2 bi. Eu não tinha como fazer isso só olhando para DP, ainda mais o fundo antes. Então, eu precisava, até porque esse nosso mercado, gente, de logística e de real estate é meio que um rouba-monte. Não tem muitos portfólios por aí.
E a gente tem uma visão de ter um fundo consolidado grande. Eu não falo que é por ser BTG. Eu gosto de fundos grandes. Gosto de um Canip, gosto de um XPMOLs, gosto de BTLG, gosto de UHGLG, porque você tem uma diversificação. Eu acho que é saudável você ter um fundo desse tamanho, por você amanhã ter um problema num crédito ali do Flávio Canho, pô, tá bom, crédito pequeno na carteira. Você tem um shopping do Carrás, tá bem, é um shopping que você consegue diluir. Só que enquanto a gente precisa fazer aquisições desses portfólios grandes e precisa engajar ainda a base para isso, tem um pênalti. E eu concordo com você, adoraria tirar isso, mas a gente não controla. Só para ficar claro que você cita a BTG e ao mesmo tempo é gestor da BTG, só para explica para eles a diferença. Como assim? Ah, sim, desculpa, gente. É bom ponto. BTG, obviamente, é um banco de investimentos com várias áreas. Você tem uma área que é o IBD, que faz a estruturação, a distribuição, enfim, é essa área que não tem nada a ver comigo, com o meu gerencial, o rebate, não tem absolutamente nada. É uma área que distribui para outras casas. E tem lá, RBR distribui no BTG, eventualmente uma Valora distribui no BTG, BTG distribui no BTG, é a mesma coisa. Tanto é que XP não é diferente da gente. Eu estou no braço de administração. Como está o Carrás na XP? Em administração. Então não é a mesma área, eu não ganho nada por isso, pelo contrário, o estresse fica comigo. Aí vem as dores do cotista. Pô, BTG cobrando caro. Gente, eu sou o primeiro a querer não cobrar caro, porque eu quero fazer a transação. Uhum. Muito bem. Mais alguma pergunta? Já esgotamos o tempo? Certinho? Crestana, muitíssimo obrigado, eu quero te agradecer. O objetivo do Gestor em Foco é tentar realmente tirar a essência. Eu acho que muita gente aqui aprendeu muita coisa, eu também aprendi. Obrigado mesmo. Volte sempre, volte mais vezes, né? Que a gente possa ainda participar de muitos eventos juntos. E dá uma mensagem para a turma aí desse momento que a gente vive da indústria aqui, como é que eles devem se reinventarem aí para esse novo ciclo de fundos imobiliários, né? Porque quem sabe esse juro cai, né? Baroni, de novo, obrigado pelo convite, parabéns aí pelo evento, o prazer é meu de estar aqui. Acho que assim, recado da indústria é, primeiro, você compra a gestão, então saiba com quem você está comprando, tenta ouvir e pegar um pouco do histórico desse gestor. Segundo, confiar um pouco no setor que você está entrando, um pouco do que eu falei, e buscar um fundo grande, previsibilidade, proteção de patrimônio. Nosso mercado é cíclico, vai ter altos e baixos, juros sobe, juros cai, e eu acho que a classe real estate, a classe fundos imobiliários é uma classe que tem bastante resiliência. Tem que ter um pouco de paciência, entrar um pouco na gestão e no setor que você fica um pouco mais tranquilo e, obviamente, diversifica seu portfólio. Obrigado, gente, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado. Palmas para eles.